bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Aquilo que Deus fez no meio do seu povo. Não sei se você sabe, mas a Bíblia ela é dividida em alguns gêneros literais. Isso significa que nem todos os livros são escritos da mesma maneira. Tem livros, por exemplo, que são poesia, como o livro de Isaías. É poesia, pastor? E pelo simples fato de ser poesia, não deixa o livro menos profético, amém, gente? Mas são poesias. Salmos são canções, mas nem por isso deixa de ser menos espiritual por causa disso. Até porque Salmos 22, eu não sei se você sabe, mas se eu fosse você, eu lia na sua casa depois. Salmos 22 fala exatamente sobre a crucificação de Cristo. Você tem noção que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve Salmos 22 exatamente a crucificação de Cristo? Cara, se isso não é o Espírito Santo, então realmente eu não sei o que é. Por isso é preciso que você entenda que toda a palavra, seja ela uma narrativa, ou seja, uma história contada, seja ela uma poesia, seja ela uma profecia direta, seja ela cartas às igrejas, todas elas carregam a mensagem de Cristo, todas elas apontam para Jesus, todas elas apontam a verdade do Evangelho. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer para você, o que sustenta a nossa vida, o que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus. Você pode falar isso para uns dois do seu lado, o que sustenta a minha fé? Fala, irmão, com fé em nome de Jesus, o que sustenta a minha fé é a palavra de Deus. Já olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Já profetiza, antes desse culto acabar, fala assim, seu cálice vai transbordar, amém? Você crê nisso? Aleluia. Primeira Reis, capítulo de número 13, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Você não achou, o time da mídia colocou aqui para você já. Eu vou ler na versão NVI. A palavra diz, por ordem do Senhor. Por ordem de quem, irmão? Não, fala com fé. Por ordem de quem, irmão? Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Presta atenção nisso, irmão. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Verso de número 3, a palavra fala, naquele mesmo dia, diga, naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou, o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no! Mas quando o braço, presta atenção nisso, irmão, mas quando o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, não voltava ao normal. Verso número 5. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Está entendendo que eu estou com a mão do rei aqui, né? Não, só para make sure que a gente está na mesma mensagem, não está tudo certo. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Verso de número 7. O rei disse ao homem de Deus, diga comigo, o rei disse, fala com fé, irmão, um rei disse ao homem de Deus. Escuta isso. Venha à minha casa, coma algo e eu o recompensarei. Verso de número 8. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar. O verso de número 9, aqui eu queria que a gente lesse junto, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho
por onde foi. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu te peço, Deus, que cada palavra liberada desse altar seja como semente, seja como flecha aos corações, que incendeie os corações. Pai, nós preparamos a casa, nós arrumamos a mesa, nós te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus. Fale aos nossos corações nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor, abrimos o nosso coração para o Senhor. Fala conosco, é isso que te pedimos e agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Irmão, eu não sei se você sabe o que está acontecendo, mas deixa eu começar a história do começo, para a gente chegar no meio e no final, a gente chegar no final. O começo da história começa assim: o Senhor libertou o seu povo depois de 430 anos no Egito. Só que ainda em Deuteronômio, escrito pelo próprio Moisés, a palavra já promete um rei a Israel, porque em determinado momento da história do povo, o povo clamaria, pediria um rei. Eu não sei se você sabe disso, mas em Deuteronômio você vai achar exatamente isso. O próprio Moisés falando acerca de um dia, um rei que seria estabelecido sobre Israel. Depois de um tempo, não sei se você sabe, mas Moisés morre, Josué entra na terra. Você lembra disso? O povo vai para o Egito, tem toda aquela história. Se você não sabe, convido você a ler a Bíblia, ela vai abrir muito a sua mente para isso, que é a base da nossa fé. Mas nessa palavra, nessa Bíblia, conta para mim e para você que o povo ficou no Egito durante muito tempo, durante 430 anos, até que Deus levanta um homem chamado Moisés, por ordem do próprio Deus. Moisés, aquele que veio das águas para ser o libertador, ou pelo menos um tipo, apontaria, uma tipologia daquele que haveria de vir, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, que foi derramado cada gota do seu sangue para que hoje eu e você pudéssemos ser livres no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Só que até que isso acontecesse, até que Jesus chegasse, até que esse sacrifício acontecesse, muita coisa aconteceu. Volta para Moisés, depois de Moisés, Josué, depois de Josué, toda a história do povo. Depois Deus levanta dentre o povo um homem chamado então Moisés. Esse Moisés, o libertador do povo, que nasceu no Egito, foi levado ao deserto pelo próprio Deus, teve encontro com o Senhor, recebeu uma missão, embora parecesse impossível. Você conhece a história, se você não conhece, depois dá uma procurada, vai na palavra, lê lá, está lá. O que acontece, vou cortar para frente, o que acontece então é que Deus levanta no meio do seu povo juízes, profetas, para alinhar o povo, para trazer o povo para o lugar aonde eles nunca deveriam ter saído. E o Senhor prometeu, desde quando eles saíram do Egito: olha, vocês precisam estar no lugar onde eu tenho indicado, o lugar onde eu tenho levado vocês, não saiam desse lugar, nesse lugar vai ter bênção, nesse lugar os seus netos, os seus bisnetos, a sua descendência será abençoada, e Deus libera um monte de promessa. O que acontece de fato é que chega um momento então, que Samuel, a gente leu a respeito disso esses dias atrás, eu pude contar um pouco dessa história para você, acerca de Samuel, que foi um juiz, levantado pelo próprio Deus, e também foi profeta na nação de Israel. Ele é questionado pelo povo acerca de um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E o próprio Samuel fala: vocês já têm um rei, o próprio Deus. Não, nós queremos um rei, um homem. Só que, então, Samuel vai ao Senhor, você conhece a história, Samuel vai, e o Senhor fala: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então dê a eles o que eles querem, só que instrua bem e os adverta acerca daquilo que eles vão viver por causa do rei. Impostos são cobrados, todos os meninos são levados para o exército, enfim, você pode ver um pouco mais da história de Israel. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto. Depois de Saul, o homem levantado por Deus, aonde o próprio Deus falou para ele, tirou ele das jumentas do pai dele, Quis, aonde ele cuidava do campo, ele era simples um pastor de jumentas, se é assim que eu posso dizer. Cuidava das jumentas do seu pai. E a palavra fala que o Senhor o chama. Em diversos momentos, o caráter de Saul é colocado à prova pelos seus inimigos, pelo povo de Israel e pelo próprio Deus. O que acontece é que o Senhor libera essa palavra sobre Saul: olha, se você permanecer na minha presença, se você continuar me obedecendo, eu prometo a você que não faltará descendente no trono de Israel. Essa é a palavra liberada sobre Saul. O que acontece é que Saul falha na sua missão. Deus então levanta um jovem, você também conhece a história, o nome dele é Davi, talvez você conheça porque ele acertou a cabeça do gigante. Pastor, o que isso tem a ver com essa história? Estou te dando um contexto para você entender quem é Jeroboão, quem é Roboão, o que está acontecendo aqui. O que acontece é que Deus levanta Davi, unge ele como rei, e fala as mesmas palavras que falou a Saul para ele: olha, se você permanecer na minha presença, se você obedecer os meus mandamentos,
não faltará descendentes da casa de Davi sobre o trono de Israel. O que acontece? Embora Davi tenha suas falhas e errou no meio do caminho, a palavra chama Davi o homem segundo o coração de Deus. E você vai ver que existem promessas que o Senhor faz a seu filho Salomão, que diz, por amor a Davi, o homem que esteve disposto e disponível a todas as minhas palavras, eu vou fazer isso, não por causa de você. O que acontece é que Davi morre e quem assume é Salomão. Salomão recebe as mesmas palavras do Senhor. Olha, se você permanecer diante da minha presença, não se dobrar a outros ídolos, permanecer nesse lugar de habitação, eu estarei com você, não faltará sobre o trono de Israel os seus descendentes. Mesma palavra. O que acontece? Deus dá a oportunidade de Salomão construir o que nós chamamos de templo de Salomão. Ele constrói aquilo que nasceu no coração de Davi, um lugar, uma casa para a habitação do próprio Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, depois você vai ler o que a palavra fala. Era muito recurso no templo de Salomão, você não tem noção. Eram mais de 14 mil quilos de ouro. Não tinha mais onde colocar ouro. Aí eles começaram a fazer escudo para soldado de ouro. Imagina isso, né? A palavra fala que a prata não tinha valor na época, que o bronze então era de graça. Era tanto do ouro. Você consegue ver isso? Depois você vai lá, procura, está na palavra. O que eu estou querendo dizer para você? O que eu estou querendo dizer para você é que no final da sua vida, a palavra fala que Salomão se desvia dos caminhos do Senhor. E por causa daquilo que Salomão fez, ele chega para um homem chamado Jeroboão, esse agora rei que a gente está vendo, um dos seus servos, filho de Nabate. Deus levanta um profeta chamado Aias e chega para ele e fala assim, olha, Salomão não tem agradado o meu coração. Ele pega a capa, rasga a capa em 12 pedaços, pega 10 pedaços e dá para ele, fala assim, olha só, o Senhor hoje promete para você que se você for fiel à palavra do Senhor, não faltará um descendente sobre a casa de Israel. Mas por amor ao meu servo Davi, eu ainda vou deixar um descendente dele no trono de Judá. E aí acontece o que a gente até agora não tinha entendido, ou talvez até agora você não sabia. Aí acontece a divisão das tribos. Aí Israel, que era uma só, se divide em dois, Israel e Judá. Faz sentido agora? Yes. Judá ficou com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Jeroboão era alguém que nem estava nos planos ali, e acabou que de rebarba ganhou aquilo que o Senhor tinha, por causa daquilo que ele tinha vivido na construção do templo de Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Nesse determinado momento, tanto Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, quanto Jeroboão, um cuidando de Israel e o outro cuidando de Judá, que agora se dividiram, os dois se afastaram da palavra do Senhor. Os dois saíram desse lugar, onde o Senhor era o centro, e começaram a criar bezerros de ouro, fazer adoração a outros deuses. Os dois, tanto Roboão quanto Jeroboão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã, irmão? Eu dei essa volta toda para a gente poder chegar nesse texto agora, para você poder entender o que eu estou falando. Então agora você sabe que existe alguém chamado Roboão, que era neto de Davi, e agora você sabe que tem Jeroboão, que não tinha nada a ver com o rolê e ficou com Israel. Ok? Podemos começar a mensagem a partir daqui? Ok. O que acontece a partir daqui é que muita coisa está acontecendo, tanto num reino quanto no outro. Muita coisa que não está agradando o coração de Deus. E constantemente o Senhor levanta homens e mulheres que estão posicionados num lugar de intercessão e oração, buscando a sua face para trazer a mensagem que o povo precisa ouvir. É isso, não ouviam amém. Porque nessa hora a gente não gosta de falar amém. Por dois motivos. Primeiro, que a gente não gosta de estar no lugar onde o Senhor quer falar. Segundo, que a gente não quer ouvir a mensagem de Deus se não for do nosso agrado. Eu comecei a pregar. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Mas constantemente, por amor ao seu povo e por velar pela sua palavra. Isaías 55, você sabe o que a palavra fala. O próprio Deus diz, venham vocês que não têm dinheiro, comprem leite, pão, venham, eu estou aqui. A minha palavra, podem vir, vocês necessitados, eu estou aqui. Eu libero palavras sobre vocês. Eu mudo realidades. Eu te levanto das cinzas. Faço realidades que você nem imagina, por amor à minha palavra, porque a minha palavra ela não volta vazia. É isso que o Senhor fala em Isaías 55, procura, está lá. Tudo que eu falei para você está na Bíblia. Pode procurar que está lá.
Mas chega num determinado ponto, e é aqui que eu quero falar com você. Roboão e Jeroboão, o reino do norte e o reino do sul, os dois se afastam da presença, os dois se afastam da face do Senhor. Eu preciso que você entenda que era só uma nação, porque o Senhor levanta Davi para unir as 12 tribos. Davi serve durante 30 anos ao povo de Israel como rei de toda a terra. Ele une as nações. Mas o que acontece depois de sua morte, Salomão não consegue sustentar isso e aí o reino divide. Nesse determinado momento, a gente entra agora em 1 Reis, capítulo de número 13, onde a gente acabou de ler. Onde a palavra diz para mim e para você, que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E aqui eu queria um ponto importante. Eu estou falando agora de um profeta que veio de Judá para Israel. Poxa, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, você já entendeu isso. Sabe por que Jeroboão, em Israel, faz ídolos e bezerros de ouro? Para que o povo não tivesse que ir ao templo, porque ele tinha medo que o povo fosse adorar o Senhor no templo de Deus, e lá se voltasse, não, vamos servir Roboão, porque a gente tem que vir adorar o Senhor. Aí ele faz bezerros de ouro, fala assim, tá aqui, esse aqui é o Deus de vocês agora, vocês vão adorar. Você quer ser sacerdote para sacrificar? Então você agora é sacerdote. Ele fez uma salada, gente, depois você vai lá e dá uma olhada. A coisa estava feia, de verdade. E eu não consigo acreditar que na terra de Israel não existia profeta. Mas mesmo assim o Senhor traz alguém de Judá, ou seja, do outro reino, de Roboão, para trazer uma mensagem. Um homem de Deus foi ao encontro de Jeroboão em Betel, para trazer uma palavra para ele. Agora corta para o texto que a gente estava lá. Verso de número 1, vai para o 1 ainda, por favor. Quando Jeroboão estava de pé junto ao altar, e aí talvez se você ler no primeiro contexto, você fala assim, nossa, ele está oferecendo algo para Deus. Não, não está. Ele está oferecendo algo para ídolos, para deuses falsos, para deuses pagãos. Por isso que Deus levanta o homem de Deus para chegar diante dele, na frente do altar, e fala assim, ei, ó altar, verso de número 2. Assim diz o Senhor, um filho nascerá na casa de Davi. Volta para Judá, está comigo? E se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes e os altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Ou seja, em outras palavras, que ele está falando assim, eu vim aqui para trazer uma mensagem para você. Isso aqui que você fez, assim como o próprio Roboão fez. E Roboão ouviu dele também, tá bom, irmão? Só para você ficar ciente disso. Mas assim como Salomão, Roboão e agora você se desviou do caminho do Senhor, o Senhor vai trazer justiça sobre a palavra, porque a palavra dele vai se cumprir. O Senhor vai trazer justiça, e esses altares agora que queimam incenso, vou falar algo para você, vai nascer um rei, e se prepare, que o nome dele vai ser Josias. Irmão, ele nem tinha nascido, e o nome já tinha sido liberado, porque o Senhor já tinha mandado a provisão antes mesmo da necessidade, irmão. Deus já tinha mandado, vai nascer um rei, o nome dele é Josias, da casa de Davi, e sobre você ele sacrificará os sacerdotes, ou seja, vai acabar com isso aqui, irmão. Ele vai pegar e vai falar assim, acabou isso aqui, acabou a idolatria, vocês estavam afastados, se arrependam dos seus maus caminhos, vai nascer um rei que vai fazer isso. E ele diz que agora queimam aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Quando Jeroboão escuta isso, presta atenção, Jeroboão recebeu uma oportunidade assim como Saul, que estava cuidando da jumenta do seu pai, das jumentas do seu pai, e agora Jeroboão estava lá servindo Salomão. Ele recebe a oportunidade de consertar aquilo que está errado. Irmão, presta atenção nisso. Vira e mexe, Deus levanta homens com a oportunidade de mudar a história de uma nação, mas mesmo assim, por se afastar da palavra do Senhor e do seu mandamento, eles se corrompem. Você não se sustenta por você se sustenta pela palavra. O problema é que a gente acha que depois que Deus libera a palavra, a gente já é bom o suficiente para viver ela sem Deus. Quem está comigo, diga amém. Estou esquecendo de sorrir, daí o povo fica menos chateado. O que acontece é que Deus libera uma palavra, isso aqui vai acabar. Vou levantar um rei, ele vai exercer a minha palavra sobre vocês. Quando Jeroboão escuta isso, imagina o rei escutando isso no meio da galera, porque claro que ele não fez sozinho. Ele estava queimando incenso, ou seja, todo mundo estava vendo. Isso com certeza seria um desacato
a autoridade do rei, sim ou não? O que ele faz? Prendam ele. Quando ele estica a mão, irmão, você acabou de ler isso aqui, a mão dele fica parada e não volta. E a palavra do Senhor diz que naquele mesmo dia o Senhor ia dar um sinal, que o altar ia se fender, e as cinzas que estavam no altar iam ser espalhadas. Em outras versões, na versão NVT vai falar que seriam espalhadas pelo vento. Naquela mesma hora a mão dele trava e ele fala assim: interceda ao Senhor para que a minha mão volte ao normal. Ele intercede ao Senhor. Profeta bonzinho esse ainda até, né? De deixar o rei assim logo. Intercede ao Senhor e naquele mesmo momento o Senhor o cura e restaura a mão. O rei chega para ele e fala assim: olha, vamos lá em casa. Eu vou lhe oferecer recompensas. E aqui a gente começa a entender, e aqui eu começo a pregar, e a minha mensagem, se eu tivesse que dar um tema para ela, seria: não coma, diga comigo, não coma. Diga comigo, não beba. Não volte pelo caminho. Fala para uns dois do seu lado: não coma, não beba, não volte pelo caminho. Não coma, não beba, não volte pelo caminho. Uma pergunta que eu te faço: se eu chegasse para você agora, tá bom? Não estou falando Deus, eu estou falando eu. Fala assim: Sam, ó, você vai lá na casa do João, você vai levar uma mensagem para o João, mas você não come nada, não sei se você já viveu isso quando era criança, né? Vamos lá, vai. Pô, acho que os meus pais estão assistindo agora, né? Nossa, seu filho é tão educadinho, ele não pede nem água, quer água? Né? Quer comer alguma coisa? Né? Você riu, você sabe, né? Glória a Deus, aleluia. Você viveu essa experiência maravilhosa. São coisas que marcam a infância da gente, né, gente? Ou seja, não come nada, não toma nada. Pai, posso respirar? Pode, tá bom. Mas a instrução era simples: não coma, não beba, não volte pelo caminho. Talvez pareça algo tão simples, mas eu amo a simplicidade da palavra de Deus, porque ela traz consigo coisas complexas demais. Ela traz em simples palavras realidades tão profundas que, se a gente se atentar e buscar no Espírito Santo aquilo que de fato ela fala, a gente vai se surpreender. E é isso que eu quero falar com você hoje. Não coma, não beba, não volte pelo caminho. Quando a gente olha para essa palavra, o rei fala para ele: olha, eu tenho recompensas para você. E como um bom homem de Deus, ele não se vende às propostas. Isso, vou falar de novo, que agora você está ligado. Como um bom homem de Deus, um profeta de verdade não se dobra, não se rende a propostas ou recompensas. Porque naquele tempo, irmão, eu preciso que você entenda, tinha muito profeta comprado. Sabe qual que é a diferença do falso profeta para o profeta verdadeiro? A intenção do seu coração, não era a palavra que era errada. Falsos profetas faziam pelo dinheiro. Profetas de verdade faziam pela presença e pela palavra. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Sei que eu estou jogando muita informação aqui, eu sei que alguma coisa o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. A diferença não estava na palavra, porque tanto o falso profeta quanto profetas de verdade acertavam a palavra. Depende. Mas na sua grande maioria, sim. Mas a diferença estava na intenção do coração. Uns eram movidos por ganância e por dinheiro, outros eram movidos pela palavra, ainda que isso custasse as suas vidas. O que acontece de fato então aqui é que Deus levanta um homem de Deus, e a palavra deixa, todas as vezes que vai se referir a esse profeta, ele usa essa expressão, homem de Deus. Imagina você receber esse título do próprio Deus, homem de Deus, mulher de Deus, todo mundo ama esse título, amém, gente? E a palavra mostra então que o rei chega para o homem de Deus e fala assim: vem para minha casa, eu tenho recompensas para você. Não sei se é porque a mão foi curada ou porque ele queria mudar a palavra. O que de fato acontece é que ele chega para o rei e fala assim: não, você não está entendendo, rei, eu não posso ir, porque eu recebi instruções claras do Senhor. Vamos ler para fazer sentido aquilo que eu estou falando. Quem está comigo, diga amém. Amém. Verso de número... Aleluia, cadê? 7, isso. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Verso de número 8, mas o homem de Deus respondeu: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem beberia com você, pois recebi ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso,
quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ou seja, ele obedeceu ao Senhor. Quem está comigo, diga amém. Irmão, mas eu preciso que você entenda algo da palavra de Deus, e o Senhor deixa muito claro isso para mim e para você, durante toda a história do povo de Israel. Todas as vezes que Deus dá um direcionamento para mim e para você, Ele espera que a gente seja fiel a esse direcionamento no começo, no meio e no fim. Vou falar de novo. Todas as vezes que o Senhor traz um direcionamento para mim e para você, o Senhor espera que nós sejamos fiéis a esse direcionamento no começo, no meio e no fim. Ser fiel no começo, irmão, é muito fácil. Sabia disso? Porque no começo você está com aquele gás todo, né? A gente está na quinta-feira jogando futebol. Cadê os meninos do futebol aí? Cara, tá diminuindo, o pessoal está cansado ainda. 5 minutos de jogo parece meia hora, irmão. Né? Todo mundo patriota, com a mão no coração, respirando fundo já, porque não aguenta mais. Mas no começo é uma maravilha. Para você ter noção, nessa quinta-feira agora, nosso time perdeu, Walter. Mas a gente começou bem. A gente começou abrindo 4 gols de vantagem, né? Quando passou 15 minutos, a gente tomou 5. Né? Por quê? Porque não adianta a gente começar bem. A gente tem que prosseguir bem até o fim. Esse é o desafio. Resiliência. Permanecer até que. Talvez Deus liberou uma palavra para você e você está obediente nela. Ou você já abandonou. Demorou demais. Acho que Deus não vai fazer não. Ele começa dizendo, olha, não, eu não posso, rei. Eu não posso ir. Deus me deu uma palavra e eu vou obedecer. Em resumo, ele obedeceu, já estava voltando. Glória a Deus por isso. Foi fiel no começo. Agora olha o que acontece no verso de número 11. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Opa, então aqui tem um detalhe no texto que eu quero chamar a sua atenção. Lembra que eu falei para você que se existia então um profeta na casa, por que Deus trouxe um profeta de uma outra terra para trazer a mensagem? Por que Deus teve que trazer um profeta de uma outra terra, que por sinal era um reino dividido, para trazer uma mensagem para que o povo pudesse ouvir? Aí você pode falar assim, não, porque o profeta já era idoso. Calma que a gente vai ver o que acontece. Mas uma coisa é certa, vamos voltar à história. Deus levanta um homem de Deus, que quando ele libera a palavra, naquele mesmo momento em que ele falou, o rei aponta o dedo, a mão trava, ele ora, a mão destrava e o altar racha no meio. É o que a gente acabou de ler. Ou seja, Deus estava com o homem de Deus ou não estava? Fala com fé, Deus estava ou não estava com o homem de Deus? Estava, irmão, porque todas as vezes que nós andamos em obediência, nós temos aliança. Se nós temos aliança, nós temos a presença. Vou falar de novo, se nós temos obediência, nós temos aliança. Se nós temos aliança, nós temos a presença. A partir do momento que decidimos andar em aliança, em relacionamento com Deus, obedecendo a sua palavra, é certo, independente da palavra que Ele liberou para você, pode ser difícil quanto for, irmão, vou falar aqui para você, não era fácil trazer uma mensagem dessa para a realidade que ele estava vivendo. Ele literalmente estava desafiando o rei de Israel, dizendo para ele assim, ei, você está errado, aquilo que você tem liderado o seu povo a fazer, vai contra a palavra de Deus, eu vou contra você, pela palavra de Deus, porque Deus me mandou aqui. A palavra de Deus te dá ousadia, a palavra de Deus dá sinais que o Senhor está com você, ou seja, o homem de Deus sabia que a palavra estava com ele. Mas no verso de número 11 a palavra fala e começa a contar um outro lado da história. Agora que naquele lugar existia um profeta já idoso, que morava em Betel, ou seja, ele era da terra. Deus poderia ter usado ele para trazer uma palavra para Jeroboão. A palavra fala que seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. Ou seja, imagina como é que impactou a cidade, irmão. Um cara chegar diante do próprio rei, trazer as palavras do Senhor, o rei lá queimando incenso. Daqui a pouco levanta alguém no meio da multidão e começa a trazer a palavra. O povo ficou tão assustado que quando os filhos chegaram em casa, falaram assim, pai, a gente precisa te contar o que aconteceu. Olha, você sabe o rei? Cara, ele estava queimando incenso lá. E do nada levantou um homem de Deus, cara, e começou a falar umas paradas para o rei, e a gente falou assim, meu Deus, ele vai morrer. E Deus até mandou prender o cara, só que quando a mão ficou, contou toda a história. Vou resumir que você já sabe a história, já contei 3 vezes para você, irmão.
Mas o que acontece é que seus filhos contam então para ele tudo aquilo que tinha acontecido e o que ele tinha falado ao rei. E o pai, verso de número 12, o pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Verso de número 13. Então disse aos seus filhos: selem o jumento. Selar o jumento, irmão, é preparar o jumento, é botar. Eu não sei andar a cavalo, mas eu sei que é selar o jumento. Selar o jumento, sela o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou. Verso de número 14. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Em outras versões, na área, vai falar que ele estava debaixo de um orvalho. Em outras, carvalho, enfim. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. Verso de número 16. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Começou bem no meio também, sim ou não? Yes. E é tão bom quando você está convicto da palavra que Deus está te dando, irmão. Não sei se você já viveu essa realidade, mas senão você vai sair daqui vivendo ela em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando você está com uma palavra, se você tem uma palavra, você tem tudo. Ele foi contra o rei, agora está indo contra o profeta. Não, cara, eu tenho uma palavra, irmão, eu não posso voltar. Deixa eu te explicar. Deus me deu uma palavra e nela eu estou firmado, eu não posso voltar. A palavra do Senhor me deu essa ordem: não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Verso de número 18. Preste atenção nisso em nome de Jesus, e agora começa a ficar interessante a nossa história. Hoje eu falo com você sobre não coma, não beba, não volte pelo caminho. Verso de número 18, o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Eu também sou profeta como você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu também sou profeta, hein? E um anjo, presta atenção, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Deixa aberto esse texto para mim, por favor. Vamos começar a pregar? Aleluia. Tem muita coisa que a gente pode aprender desse texto, mas eu fiz questão de botar cada detalhe, cada ponta no seu lugar para a gente poder entender. Existia um homem de Deus que foi levantado pelo Senhor para ir contra um reino que estava desobedecendo a ordem do Senhor. O Senhor mostrou que estava com ele, tinha uma aliança com ele, ele andou em obediência, negou ao rei, começou negando o profeta naquilo que ele tinha, porque ele tinha recebido uma palavra do Senhor. Mas então aparece um homem de Deus, um profeta. E eu sou curioso, irmão, você não está entendendo. Você não tem noção do quanto eu sou curioso, a minha esposa sabe. Quando eu pego um negócio, eu fico nele até eu entender. Eu estou nesse texto desde o começo da semana. Você não tem noção do quanto eu li para ir atrás daquilo que eu tinha de ferramenta ao meu alcance e fora dele, para tentar entender cada palavra desse texto. E algo que é interessante, a palavra profeta usada é a mesma palavra usada para o homem de Deus, profeta. Que é a mesma palavra usada para outros profetas. Que também é uma palavra usada para falso profeta. Só que em nenhum momento o texto deixa claro para mim que esse homem, esse senhor, era um falso profeta. A palavra deixa claro isso para mim e para você? Em momento algum. A única coisa que ela fala é que era um profeta idoso. Ou seja, não significa que o Senhor não falava por meio dele. Eu não estou dizendo que Deus não falava e não poderia ter falado por meio dele. Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando, e a palavra está afirmando, é que esse homem estava mentindo. Primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã, em nome de Jesus, é que se existe uma autoridade profética, e quando a gente fala de profética, eu falo de alinhamento, eu não falo só de eis que diz o Senhor. Se existe uma autoridade profética que está sobre nós, é a própria autoridade do Senhor. Às vezes você fica tão preocupado em esperar de outras pessoas aquilo que Deus já falou com você, que qualquer coisa que está vindo você está acreditando. E está trocando aquilo que o próprio Deus falou para você. O que Deus falou para ele? Não coma, não beba, nem volte pelo caminho. Pô, pastor, que coisa simples.
Sabe o que comida fala? Comer pão. A gente pode pegar várias referências, porque a Bíblia ela faz referência a muita coisa. Mas pão aqui estava falando de sustento. Estava falando de comunhão. Porque a palavra fala em Atos que eles partiam o pão. Isso fala sobre mim e sobre você, sobre comunhão, sobre a gente estar na mesa, a gente compartilhar de sentimentos, a gente estar junto, a gente concordar na mesma realidade. Ou seja, o que Deus estava falando para o profeta é: não sente à mesa com eles para compartilhar daquilo que eu não acredito. Talvez você está esperando sentar na mesa do rei para compartilhar pão com ele. Você vai levar mensagem, mas você vai chegar lá e não vai comer do pão deles. Ou seja, eu não quero que você tenha comunhão com ele. Eu não quero que você divida o sentimento dele. Eu não quero que você sente à mesa, compartilhe o pão e fale assim: vamos conversar um pouco. Eu não quero que você tenha comunhão com ele. Eu quero que você leve a mensagem que eu tenho para ele. Pão, comunhão, sustento. Sabe o que água fala? A água fala de muita coisa. A água fala do Espírito Santo. A água fala de muita coisa. Por sinal, a gente está em 30 dias de jejum e oração, onde em Salmos 24 a gente tem declarado: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Limpeza vem por água. Não sei se você sabe, mas todos os israelitas tinham uma bacia de água. Chegava em casa, lavava a mão, lavava o rosto. Você viu aquela série Reis, você viu bastante isso. Porque água limpa, mas quem purifica é o sangue. Mas você não entendeu não? A água limpa, mas quem purifica é o sangue. É claro que o Espírito Santo é representado pela água, mas quem nos purificou de todo o pecado, quem foi Jesus, ao derramar o seu sangue sobre nós. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Esses são os que estão vendo e verão a face do Senhor. Volta para o texto. Não estou afirmando que o profeta não poderia trazer uma mensagem de Deus. Eu estou afirmando que o que a palavra está afirmando é que ele estava mentindo. Porque constantemente nós ainda estamos esperando uma outra realidade, algo além daquilo que a palavra do Senhor já foi liberada sobre você. O que o Senhor falou sobre você, irmão? Não estou falando que ele não era profeta, ele era sim profeta, só que a mensagem que ele estava trazendo não era a mensagem de Deus. E ele afirma: não, um anjo do Senhor me apareceu e disse por ordem do Senhor: volte, traga ele de volta, faça com que ele venha. Por que você acha que no meio do caminho Deus mudou de ideia? Por que você se submete a qualquer outro tipo de autoridade, mas esquece de se submeter à maior autoridade profética sobre a minha e a sua vida, que é a autoridade do Senhor? Ele já liberou a palavra. Não, mas é porque ele é profeta também. Você não está entendendo. Irmão, deixa eu falar para você em nome de Jesus. Vou te ensinar algo hoje. Se a mensagem que vem do lado de fora é diferente da mensagem que está vindo do lado de dentro, algo está errado. Porque a palavra do Senhor não se contradiz. Vou falar de novo para ver se você fala um amém. Se a mensagem que está vindo do lado de fora é diferente da mensagem que está vindo do lado de dentro, tem algo muito errado, porque a palavra do Senhor não se contradiz. Por sinal, deixa eu dar um ponto aqui então e contar uma outra história para você que vai fazer total sentido com essa mensagem. A palavra fala para mim, quem está comigo diga amém. Em Jeremias, a partir do capítulo 29 ao capítulo de número 28, a palavra fala sobre Jeremias, um profeta levantado. Quando o Senhor levanta Jeremias para trazer a mensagem, sabe qual que é a mensagem? A mensagem é essa: o Senhor vai trazer castigo sobre a terra, porque vocês estão longe. Só que nesse mesmo contexto, de Jeremias 23 a Jeremias 28, aparecem também profetas. É a mesma palavra usada para profeta, falso profeta, profetas. E o que eles fazem? Eles contrariam a mensagem de Deus. Jeremias fala, tem castigo. Eles falam, tem paz. Mas em Jeremias, para ser mais específico, Jeremias, capítulo de número 28, você acha um profeta chamado Ananias. Esse profeta Ananias vai contra a palavra do Senhor. Irmão, se eu fosse você, depois eu lia tudo que eu estou falando em casa. Pega a mensagem, escuta de novo. Mas o Senhor faz Jeremias botar sobre ele um jugo. Imagina você ficar andando com um jugo de boi, para que o povo pudesse ver. E o nosso Deus, Ele vai fazer com que você entenda a mensagem do jeito que você entende. Nem que para isso que Ele tenha que desenhar. Nem que Ele tenha que trazer um profeta, né, com a Bíblia na cabeça, para você entender o que Deus está falando. O profeta está pouco se importando, porque ele quer levar a mensagem para o povo.
independente do que custe. Pode falar que ele era louco, não estava nem aí. O que acontece é que Ananias fala assim, não, Deus está tirando o jugo, estou quebrando o jugo da Babilônia. Ananias fala isso, Jeremias fala assim, você está dizendo, Deus não está falando nada disso. Tão atrevido que Ananias era, ele pega o jugo do cara, tira do pescoço e quebra todo. Deus dá uma palavra para Jeremias, fala, vai lá para Ananias, fala para ele, você quebrou o jugo de madeira, eu coloco agora sobre Israel um jugo de ferro. E a Babilônia vai fazer isso assim, 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 assado. E ainda este ano você vai morrer. Passa 2 meses e ele morre. O que eu estou tentando trazer para você? Quando Jeremias vai a Ananias, ele fala assim, ó, o povo acredita no que você fala, Ananias. É engraçado, porque eu falei isso essa semana, quarta-feira. Deus não mudou. Mas o povo também não. Deus não mudou, aleluia, mas o povo também não. Porque às vezes Deus está falando, mas mesmo assim, é claro, nós vamos preferir ouvir palavras que agradem os nossos ouvidos, não é o que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, cuidado Timóteo, porque eles vão levantar mestres para si, profetas que falam aquilo que eles querem ouvir, ensinamentos que agradam o seu coração, que em vez de confrontar o pecado, alisa. Deixa eu falar para você, vou trazer para a história de novo, de 1 Reis, capítulo de número 13. Não questione a autoridade profética do Senhor sobre a tua vida. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre a tua casa? Irmão, não é porque está vindo um ou outro dizendo algo que... O que Deus falou para você? É claro que na emoção do momento a gente fala isso, mas sabe o que eu acho? Se é que eu acho alguma coisa? Que o profeta deveria fazer? Deus falou com você? Ah, então vamos orar aqui, que se Deus falou com você, Deus vai falar comigo aqui agora. Deus mandou um anjo? Ah, então tá bom, então pera um pouquinho. Deus manda um anjo de novo? Mas você está disposta a seguir qualquer coisa, qualquer palavra liberada, questionando a autoridade profética do Senhor sobre a tua vida. Mas a palavra de outros profetas você está ouvindo. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Lembrei de sorrir agora. Não coma, não beba, não volte pelo caminho. Nem preciso trazer uma explicação do que é voltar pelo caminho, que eu acho que você entende o que é isso. Retroceder, regredir. O Senhor já te tirou de lá, irmão. Você insiste em voltar pelo mesmo caminho? Irmão, eu vou falar algo para você com todo o meu coração. É para frente. Quando a gente olha para o nosso Deus, você não vê um Deus que retrocede. É um Deus que avança. É um Deus que libera a palavra e Ele vai, Ele continua. E vai. Fala assim, não, deixa eu voltar pelo mesmo caminho. Não, sabe quem volta pelo mesmo caminho que veio, irmão? Satanás e seus demônios debaixo da palavra do Senhor. Por 7 caminhos eles voltarão. Volta pelo mesmo caminho que veio. Deus não. Volta pelo mesmo caminho que você veio. Deus fala para ele assim, você não vai voltar pelo mesmo caminho. Volta por um caminho diferente. Começou bem. Começou obedecendo, está aqui. Não, rei, não posso. Talvez você começou bem, irmão. Talvez para autoridades naturais você está se saindo bem. Tem gente que está caindo na primeira, mas tá bom. Talvez nas naturais você está passando. Aí chega na espiritual, você ainda está apanhando. Ainda está vindo um e outro. E eu não estou questionando a autoridade do profeta. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Porque a palavra não fala que ele era um falso profeta, mas a palavra afirma que ele estava mentindo. Ou seja, a palavra do profeta não era a palavra de Deus. Se vai contra o direcionamento que foi dado no início, então vai orar, irmão. Porque tem algo muito errado. Deus não muda. Primeira realidade que eu falei para você. Pare de questionar a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Segundo, a palavra do Senhor é imutável. Você acha que Deus mudou? Porque você mudou? Você acha que Deus mudou por causa das realidades que mudaram?
A palavra não mudou, tanto que quando o rei muda, ele libera a mesma palavra. Olha, se você permanecer na minha presença, se você permanecer fiel, não vai faltar nenhum descendente no seu trono sobre Israel. A palavra não mudou. Vai ler que você vai ver a mesma palavra para todos esses reis. A autoridade do Senhor sobre nós é inquestionável. A sua palavra não volta vazia. Mas o que acontece então é que esse homem... Mas vamos continuar lendo o texto que eu não cheguei até o final ainda. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta. Volta para mim, por favor, verso 18. Eu também sou profeta, como você. E um anjo do Senhor me disse por ordem do Senhor: faça voltar com você para a sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. Verso de número 19, a palavra fala: e o homem de Deus voltou com ele e foi comer em sua casa. Verso de número 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso. Isso aqui é forte, irmão. Porque volto desde o começo, Deus poderia ter usado o profeta velho para poder falar com Jeroboão. Deus poderia ter feito tanta coisa, sim ou não? Mas para mostrar que assim como Deus tinha liberado a palavra, e que Deus não brinca com a sua palavra, assim como ele mostrou para o profeta, homem de Deus, se eu vou chamar de profeta novo para ficar mais fácil, o profeta novo, estava ali liberando a palavra, falando, e Deus mostrou: estou com você. Quando ele desobedece, Deus levanta o profeta idoso, para dizer para ele o seguinte: veio a palavra do Senhor dizendo, e ele bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor, e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse e nem bebesse. Você fez exatamente o que Jeroboão está fazendo. São níveis diferentes, porque um era rei e o outro era profeta. O princípio é o mesmo: desobediência, falta de submissão, falta de fé naquilo que o Senhor tem falado. Não é porque seus olhos não estão vendo, irmão, e ele, no caso, ele viu ainda Deus falando que estava com ele. Não, falei com o rei, agora estou falando com o profeta. Não, mas acho que Deus pode ter mudado, né, no meio do caminho. Então deixa eu voltar. Quando ele volta, porque você desafiou a minha palavra, fazendo o que eu disse para você não fazer, não comer, não beber, ou seja, não achar descanso e nem achar comunhão nessa terra. Você fez exatamente o que eu disse e voltou pelo caminho. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. Verso de número 24, a palavra fala. Quem está comigo ainda, diga amém. Eu já falo com você: não coma, não beba, nem volte pelo caminho. Quando o homem de Deus acabou de comer, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão, engraçado porque ele é da tribo de Judá, não quero fazer paralelismo nenhum aqui, mas muito engraçado isso, né? Um leão atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta... Essa cidade aqui é uma benção, né, gente? Todo mundo fica sabendo, fica conversando, todo mundo na porta da cidade. E foram dar a notícia na cidade aonde o profeta idoso vivia. Quando ele soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O profeta sabia quem era Deus. Os dois. Os profetas sabiam da importância de obedecer a palavra. Parece algo inofensível. Isso aqui é forte. Parece algo inofensível. Não, eu vou chamar ele para vir aqui. Não, mas ele já sabia que ele tinha falado para o rei que não era para estar. Mas eu vou lá. O que pode acontecer? É tão inofensivo ele vir para minha casa. Coisas tão inofensivas. Coisas tão pequenas como sentar à mesa para comer, ou tomar um copo de água, ou voltar pelo caminho. São coisas tão pequenas. Essas coisas tão pequenas podem te custar tudo.
Essas coisas tão pequenas, é só um pedaço de pão, é só um copo de água, é só um voltar pelo mesmo caminho, talvez, eu não sei, eu não, isso aqui de fato eu confesso que eu não pesquisei a distância de um caminho pelo outro, mas talvez o caminho de um era maior, talvez o caminho do outro era menor. Coisas tão pequenas. Não estou falando que é errado, comer pão é errado, beber água é errado. Agora, se o Senhor mandou você não fazer, é errado. Se o Senhor falou, não se assente à mesa, a instrução do Senhor é, não se assente à mesa. Se o Senhor falou, não beba água, a instrução é, não beba água. Se a instrução é, não volte pelo caminho, não volte pelo caminho. Porque tudo aquilo que vai contra aquilo que o Senhor liberou sobre você, irmão, é errado. Em outras palavras, se é desobediência, é pecado. Você já comeu um pedaço de pão, beber um copo de água, ou voltar pelo mesmo caminho? O que acontece é que a notícia chega nele e ele fala assim, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Verso número 27, o profeta disse aos seus filhos, selem o jumento para mim. Esse homem tinha jumento, hein? E assim eles o fizeram. Verso de número 28, a palavra fala, ele foi e encontrou o cadáver caído no meio do caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. Presta atenção, irmão, era só para matar o cara mesmo. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, ou seja, irmão, você vê que o cara ficou bolado, ele ficou triste. Talvez não era a intenção do profeta. Talvez não era a intenção do profeta fazer o que ele fez. Mas uma simples mentira, um simples desviar de instrução do Senhor, custou a vida do homem de Deus, porque é assim que ele chama. Quais são as coisas tão pequenas e simples que tem te tirado desse lugar, irmão? Que tem feito você questionar a autoridade profética do Senhor sobre a tua vida, que tem feito você desacreditar da palavra que o Senhor tem liberado, que tem feito você duvidar daquilo que o Senhor tem falado sobre você, os planos que Ele tem liberado. O que acontece é que esse homem é enterrado no túmulo dele, ele fala para os seus filhos, olha, quando eu morrer me coloca nesse túmulo. Só para você saber, o texto termina dizendo que Jeroboão, depois disso, mesmo depois de receber a instrução do homem de Deus, continuou fazendo tudo errado. A palavra foi liberada. Deus quer usar você. Deus tem te levantado para estar talvez no meio da maior Babilônia da história do planeta Terra, para ser uma voz profética. A pergunta que eu te faço é, profeta de Deus, homem e mulher de Deus, você vai continuar questionando a autoridade profética do Senhor sobre a tua vida? Você vai continuar questionando a palavra de Deus liberada sobre você? Você vai continuar cedendo a coisas que parecem tão simples, mas podem estar custando a sua casa, a sua família, o seu ministério, a palavra que o Senhor te entregou? Você vai continuar nisso até quando, irmão? O Senhor provou para o homem de Deus, para o profeta novo, eu estou com você. O que mais você precisa? O que mais você precisa para saber que o Senhor está com você? Meu convite para mim e para você nessa manhã é, a gente precisa parar. É por isso que nós estamos em 30 dias de jejum e oração, sabe por quê? Porque todos os dias nós estamos declarando Salmos 24, que diz para mim e para você, realidades tão simples, tão claras. Davi fala, Senhor, foi o Senhor que estabeleceu a terra, o Senhor estabeleceu sobre os mares. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá estar no seu santo lugar, ou seja, na presença do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Volta a dizer, mãos limpas é obras, é aquilo que você faz com as suas mãos. Mãos limpas e um coração puro, esses são os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, que não se dobram a ídolos, que não se rendem a esse lugar. Aí você conhece o texto, que acho que é a única parte que a gente lê. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. O que o Senhor está me chamando e te chamando nessa manhã para fazer é entender
O Senhor mandou você comer ou não? O Senhor mandou você ter esse relacionamento ou não? O Senhor falou para você sentar à mesa ou não? O Senhor falou para você tomar um copo de água ou não? Você achar refresco, descanso neste lugar ou não? O Senhor mandou você voltar por esse caminho ou não? Se sim, irmão, faça, porque o Senhor é contigo. Agora, se o Senhor não mandou, não faça, porque pode te custar tudo.